Salve, salve galera, chegando aqui com mais um Fast News extraordinariamente nesta sexta-feira, pós-carnaval aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Eu, Carlos Costa, na companhia de Guilherme Longo, nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo, que tem notícia importante na Fórmula 1. O que é, afinal, Guilherme? É isso aí, minha gente. Salve, salve, abraço pra todo mundo que tá aqui na nossa Motorsport TV Brasil. Agora é oficial, a Cadillac entra na Fórmula 1 em 2026. Até vamos explicar o rolo, porque vocês podem falar assim, mas já foi anunciado isso no começo do ano. O que acontece é o seguinte, aquele primeiro anúncio foi, na verdade, que FIA, Fórmula 1 e Cadillac, General Motors, chegaram a um acordo pela entrada da equipe como a 11ª equipe do grid. Depois de todo aquele rolo envolvendo o nome original, né? Que Exato. é Andretti. O que faltava era definir exatamente quando que ia entrar. Porque, querido, a gente tá gravando isso em 7 de março. A General Motors podia falar, não dá tempo, fica para 2027. Então agora está acordado. Ano que vem, novos carros, novos motores e, pela primeira vez em uma década, 11 equipes no grid, 22 carros, 22 pilotos. E aí é até interessante, né? Você citou o prazo, hoje 7 de março, a entrada a partir da próxima temporada já. É importante lembrar que esse projeto todo que começa com o nome Andretti, né, depois vai pra frente, uma vez defenestrado o Michael Andretti e a mudança de nome para Cadillac, mas todo esse processo do ponto de vista técnico começou já há algum tempo, né, com a Andretti contratando inclusive pessoal de peso para fazer a parte técnica de toda essa estrutura, né, Gui? Exatamente, a gente tem uma situação em que a Andretti ela pode não aparecer no nome, mas a operação da equipe vai ficar por conta da Andretti, não à toa. Quando tem a aprovação da entrada, o Mario Andretti, ele entra como um membro da diretoria da General Motors e da Cadillac. Então ele mesmo fala que vai assumir esse papel de Nick Lauda da Cadillac. E aí a gente tem uma preparação já acontecendo, né? Não só na fábrica da Andretti, que agora inclusive se chama Andretti Global, por causa da Fórmula E e da Fórmula 1 nos Estados Unidos, mas também com uma sede na Inglaterra. E aí a gente tem contratações de nomes importantes, né? Graham Lowdon, contratado como chefe de equipe, ex-chefe da Marussia. E aí a gente tem também dois nomes muito importantes. Um, vou pôr assim, roubado da FIA. A gente tá falando de Pat Symonds, um cara que estava inclusive envolvido na construção do regulamento de 2026. Achei que você ia falar envolvido no Crash Gate ou alguma coisa. Não, envolvido no regulamento de 2026. Um dos caras que concebeu esse regulamento do ano que vem. E também o Rob White, que era chefe de motores da Renault, vai ocupar, né, uma posição similar, com um porém. Cadillac entra em 2026 sem motores próprios. Isso, a previsão a partir de 2028, então 2 anos, Cadillac como cliente, e isso já sabemos que é um acordo fechado com a Ferrari. Então a Ferrari ano que vem ela perde a Sauber como cliente, porque vira Audi, mas ganha temporariamente a Cadillac nesse processo. Uma compensação aí no hall de clientes da Ferrari. Exato. Interessante essa questão, né? Porque todo o arranjo que a Andretti fez, ainda quando o nome Andretti era o que despontava ali na equipe, né? Em meio à tentativa de entrar no grid, todo o arranjo decorre da aliança, digamos assim, com a General Motors através da marca Cadillac. No fim, a Cadillac assume o nome da própria equipe Tem a saída do Michael Andretti como CEO também. De toda a treta com o Michael Andretti, no fim das contas, as questões foram resolvidas. A treta essa que envolveu até um, digamos, duelo FIA / Fórmula 1, né? Porque o Mohammed Ben Sulayem, polêmico presidente da FIA, sim, era vocalmente a favor da entrada da então Andretti e a Fórmula 1 era contra. E a maioria das equipes vocalmente contra, né? Então, no fim das contas, tudo deu certo e aí a questão técnica é bastante importante, né? Você citou Pat Symonds, o Rob White e também o Graham Lowdon. Ferrari como unidade de potência pelo menos nas primeiras 3, 26, 27, 28... Não, 28 já sendo a própria. Já entra a Cadillac, né? Vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento da unidade de potência. Lembrando, novas regras em 2026, 50-50, né? A parte elétrica e a parte de combustão. Mas e os pilotos? Aí é que tá a questão. Essa é a grande dúvida, né? A gente tem uma noção que o próprio Mario Andretti vem falando, né? Que eles querem um piloto experiente e um piloto americano. O piloto americano eu acho que já tá tudo muito encaminhado. O Colton Herta, o Mario Andretti fala abertamente do Colton Herta no mesmo nível que o Toto Wolff fala que quer o Verstappen na Mercedes. Então, é o objetivo. Mas a gente tem que destacar que o próprio Herta vem dando uns sinais de que
talvez ele não esteja tão interessado assim. Ele fala, eu tô muito feliz aqui, eu não quero abandonar essas pessoas que eu trabalho hoje, né, na Indy. Piloto da equipe Andretti na Indy, pra quem Exato, não sabe, né? pelo menos tem uma facilidade nesse sentido. Mas ele mesmo tá dando sinais de que, putz, será que talvez vale a pena? Não seria a primeira vez, né? A Red Bull já tentou abertamente trazer o Hertha pra Fórmula 1, tentou burlar a norma da superlicença. Trazer pra AlphaTauri na época, Isso. né? Pra que não fique a confusão aí. Porque ele não tinha pontuação e entrou com o processo. Não Agora conseguiu. ele tem, né? Agora Só pra... tem. Mas vamos ver se ele mantém o interesse. E a gente teria que pensar, né? Qual seria uma outra possibilidade? Americana. Os nomes são mais enxutos. Talvez pensar num piloto que não seja americano, mas que talvez tenha uma presença nos Estados Unidos. Alex Palou. Roubar Pato O'Ward da McLaren. Há algumas possibilidades aí. Só que o que mais interessa nessa discussão toda é o piloto experiente. Porque os nomes que a Andretti e a Cadillac vêm ventilando nos últimos meses são nomes que, sinceramente, eu não colocaria nessa equipe. A gente tá falando de principalmente 4 nomes. Valtteri Bottas, Sérgio Pérez, Mick Schumacher e até mesmo Magnussen já teve o seu nome circulado aí como uma possibilidade. E eu já ouvi falar até de Zhou Guanyu. Zhou Guanyu, pelo menos o Zhou, ele teve o período de aprendizado, sai minimamente em alta da Fórmula 1, consegue aqueles pontos com a Sauber em 2024, mas também eu acho que poderia ter um nome melhor aí no meio. Eu concordo. A questão é, primeiro, dinheiro, né? Não sei quanto que a Cadillac e a Andretti precisarão de grana. O Zhou Guanyu, que hoje é reserva da Ferrari na Fórmula 1. Aliás. Importante, porque a Ferrari perdeu com a Haas e com a Sauber aquela vaguinha de um piloto próprio. Então poderia ser um acordo, né? Tipo, põe o Zhou ali que eu te dou um belo de um desconto nos motores esses 2 anos. É uma saída. Mas assim, olhando para esses experientes, então, Bottas não seria um bom nome? O problema é o seguinte, e aí eu vou jogar os dois no mesmo balaio, o Bottas e o Pérez. São 2 pilotos com muitos e muitos anos de Fórmula 1. Eu sou defensor de que precisa dar uma oxigenada no grid. Felizmente esse ano a gente tem 6 estreantes, incluindo o Lawson aí, primeira temporada completa. Eu acho que assim, por que, sabe? Anuncia um piloto jovem logo e você dá tempo a ele de ajudar no desenvolvimento do carro. Porque basicamente assim... O piloto jovem, eu tô tentando pensar com a ótica de quem busca um piloto experiente. Sim. Teoricamente, o piloto jovem não sabe desenvolver o carro. Acho que a questão é muito essa, né? Mas pode ser um jovem também que já tenha tido experiência de Fórmula 1. Você tá falando de um brasileiro aí? Olha, pode ser. Inclusive que tem ligações com a Cadillac. Já correu... Felipe Drogovic. Exato, já correu esse ano, vai correr as 24 horas de Le Mans de novo. Correu Daytona, no caso, Correu né? Daytona, vai correr Le Mans. Então, assim, eu não sei, porque pra mim Pérez e Bottas já deu o tempo deles, o Magnussen já deu o tempo deles, o Mick em nenhum momento fez valer uma terceira chance de fé, né? Porque foram 2 temporadas com a Haas, 2 temporadas em que ele não mostrou nada. Tanto que a única pessoa aqui no Motorsport que defende Mick Schumacher na Fórmula 1 se chama Eric Gabriel. O advogado número 1 de pilotos em crise na Fórmula 1. Eu concordo com a sua análise sobre todos esses veteranos. O que eu acho que pega no caso da Cadillac, Andretti, enfim, é a entrada no grid breve, né? 2026, se eles esperarem muito, o mercado fica um pouco mais complicado no que tange a contratar pilotos mais experientes. Mas eu citei o Felipe Drogovic, você vê uma possibilidade real pro Drogovic ou é um candidato que corre por fora aí nessa busca pela vaga na Cadillac? Gui? Eu acho que as conexões estão ali. O fato dele ter corrido, já não foi o primeiro ano, né? Inclusive que ele corre Daytona, do ano passado Le Mans, esse ano Le Mans com a Cadillac, então ele conhece as pessoas ali dentro, os contatos ele tem. Conhece o mundo da Fórmula 1, né? Ele é reserva da Fórmula 1 desde 2023, se não me falha a memória. Que ele é campeão da Fórmula 2 em 2022. Ele é anunciado como membro da academia da Aston Martin em 22, assume o papel de reserva em 23. E é um cara que tá ali, é um cara que é bastante elogiado. Continua reserva da Aston esse ano. Exato, então ele tá 3 ali. temporadas de reserva e situado na Fórmula 1, né, Gui? Sim, tendo feito alguns treinos livres, treinos com carros anteriores. Pré-temporada. Então, assim, o Drogovic seria um bom nome para dar uma oxigenada. Alguém que já tem uma experiência mínima de Fórmula 1, então não seria um zero à esquerda, uma pessoa que não conhece um carro de Fórmula 1, e que ao mesmo tempo tem um potencial de durar na categoria. Porque assim, eu acho que a Cadillac tem que fazer mais ou menos o mesmo pensamento da Audi. A Audi contratou o Gabriel Bortoleto e o Hulk, por mais que o Hulk já seja experiente, já tenha uma certa idade, pensando a médio prazo. São contratos de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu acho que a Cadillac precisa disso também para esse começo. Porque querendo ou não, você vai colocar um piloto ali, vamos pôr o Joe. 2 anos. Ok.
Aí 2028, sai o Joe para eles contratarem um piloto próprio porque não tem a amarra da Ferrari. Mas é o Joe que vai ter desenvolvido o motor. E aí você vai colocar na mão de um piloto. Então, assim, você contratando um piloto que não seja tão experiente assim, mas que está livre para ajudar no desenvolvimento do carro, você consegue ele 2 em 1. É o cara que vai ajudar a desenvolver o carro e vai ajudar a desenvolver o motor. É um processo importante. Não é porque vai entrar o motor em 2028 que a Cadillac vai começar a pensar nisso em 2027. Sim. Esse motor já está sendo trabalhado, já está sendo produzido. Então, precisa de alguém ali para trabalhar. E a Cadillac pode aproveitar essa zona cinzenta de 2025 para trabalhar nele. Tiro e queda, quem seria sua dupla para 26? Considerando o americano ou um piloto com potencial de penetração no mercado americano, eu não colocaria... Palou. Eu colocaria o Palou, exatamente, apesar de todos os rolos, os processos que envolvem ele. Vê se ele topa, né? O Palou parece bem focado na carreira na Indy. Exato, mas eu colocaria o Palou e o Drugovich. Eu ficaria de Valtteri Bottas e Felipe Drugovich, mas o Palou e o próprio Colton Herta são nomes bons. Eu não acho ruins, não. O Palou, longe de ser ruim, né? O Herta, lógico. Seria um pouco mais de incógnito. E você que tá com a gente? Coloca aqui a sua dupla de pilotos ideal para Cadillac e comenta sobre a entrada da marca americana junto à família Andretti aí no grid da Fórmula 1 a partir do próximo ano. Lembrando, motores Ferrari equipando nas 2 primeiras temporadas do time na categoria. Você que está com a gente, não esquece de deixar o like também, se inscrever, ativar as notificações. Temos neste fim de semana um conteúdo muito especial sobre Gabriel Bortoleto indo para o ar aqui no Domingão, hein? Então se inscreva e ative a notificação para não perder e assistir logo de cara. Além disso, manda o canal e as nossas plataformas, redes sociais e tudo mais para a galera que vocês sabem que gosta de corrida. Guilherme, valeu especial a você. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau, um abraço.